Muito bom dia a todos. Meu nome é Raquel Oliveira, eu sou coordenadora aqui na Casa Ondina Lobo, na área de projetos incentivados. E é com muita alegria que nós recebemos essa nossa audiência hoje para a celebração do Dia Mundial da Saúde. É um dia muito especial para a Casa Ondina Lobo. E eu gostaria de iniciar essa nossa live, que contou com mais de 800 inscrições, 800 pessoas interessadas, né, sobre a temática de abordagem da depressão na pessoa idosa. Eu inicio essa nossa live nessa semana, que é uma semana em que todo o país está extremamente comovido com a situação das enchentes no Rio Grande do Sul. Então eu convido a todos, a audiência, os voluntários, a fazerem um instante de silêncio em homenagem à população do Rio Grande do Sul, emitindo para todos eles um pensamento de confiança para que essa etapa seja superada. A Casa Ondina Lobo também tem se mobilizado para apoiar as ações, nós reunimos aí algumas doações nos últimos dias e estamos encaminhando. Então eu convido a todos a um instante de silêncio em homenagem à população do Rio Grande do Sul. Dando continuidade, então, à nossa agenda, temos 3 apresentações nessa sequência. Eu quero, então, apresentar o próximo apresentador, que é o Dr. Rogério Rabelo, diretor voluntário da área da saúde na Casa Ondina Lobo, que tem apoiado, né, de maneira muito entusiasta as iniciativas de todos os projetos incentivados do Fundo Municipal do Idoso. Dr. Rogério Rabelo, é com você. Muito obrigado, Raquel. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa live de lançamento, né, do nosso tão esperado do curso de capacitação sobre a abordagem multidisciplinar na depressão da pessoa idosa. Então, rapidamente, eu quero, para aqueles que não nos conhecem, falar um pouco da Casa Ondina Lobo. Bom, essa é uma foto da nossa casa, né, quando construída na década de 50, essa é a entrada principal. Nós somos uma instituição filantrópica que atende de forma integral as pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social. E vamos completar esse ano 74 anos de experiência e cuidado nesse trabalho que, de forma voluntária, em grande parte da nossa equipe e completamente filantrópica, nos permite, ao longo de praticamente 74 anos, impactar na vida de milhares de pessoas idosas que estão e que passaram e que passarão pela nossa ILPI. Próximo. E aqui, né, eu gostaria de destacar a nossa missão, que é exatamente isso, atender de forma integral e gratuita as pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social, sem nenhuma distinção, e provendo a todas elas dignidade, qualidade de vida e bem-estar, e também fazendo sua integração social. E eu gostaria de destacar a nossa visão, né, que é ser uma referência no modelo de instituição de longa permanência para pessoas idosas, para fazer da melhor forma possível cuidar de atendimento ao envelhecimento da população e com foco naquele idoso que, principalmente quando ele entra em dependência, ele vai necessitar de institucionalização, onde numa ILPI ele poderá ter o melhor cuidado. E é dentro dessa visão que a Casa, já há alguns anos, desenvolve projetos em parceria com o Fundo Municipal do Idoso, e dentre esses vários projetos eu gostaria de destacar hoje o projeto Plataforma. Próximo, por favor. Então, o projeto Plataforma, que é a razão de estarmos aqui, e esse curso de capacitação é um dos componentes relevantes de sua multiplicação. Ele busca fazer de uma forma inovadora o apoio à saúde mental para as pessoas idosas, com foco especificamente na depressão. Próximo, por favor. O escopo desse projeto é implantar um sistema de avaliação multidimensional que permite o acompanhamento e monitoramento da pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social para quadros de depressão. E ele tem um componente tecnológico, ele tem um componente muito importante de abordagem multidisciplinar, por intermédio de profissionais de saúde das mais diferentes áreas, o que é fundamental para que a gente consiga obter os melhores resultados no cuidado da pessoa idosa com depressão. E as ferramentas tecnológicas que foram desenvolvidas nesse projeto buscam fazer a integração e tornar toda a informação disponível de fácil atuação.
Então, como os grandes objetivos, temos a avaliação multidimensional da pessoa idosa, com ênfase na depressão. E de forma importantíssima para que isso possa ocorrer, a gente alia tecnologia com a capacitação das equipes assistenciais de instituições parceiras, sempre de forma multidisciplinar, garantindo assim a avaliação e acompanhamento dos indivíduos que fazem parte do projeto. Por favor, o próximo. Bom, e aqui eu acho que a gente tem que destacar que esse projeto só foi possível e esse curso de capacitação através de uma parceria muito estreita entre a Casa Undina Lobo e o Serviço de Geriatria do HC da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e o Núcleo de Geriatria e Gerontologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Graças a essa parceria, nós pudemos, no projeto, fazer a combinação de dois questionários validados internacionalmente que permite a triagem da depressão na pessoa idosa. Fazer, a partir dessa triagem, com integração tecnológica, a geração de planos de cuidados personalizados e abrangentes, que vão permitir o monitoramento e acompanhamento continuados. E como eu já destaquei, de forma muito importante, para que isso aconteça, a gente precisa fazer a capacitação multidisciplinar das equipes de cuidado, pois nem sempre nós que somos profissionais de saúde temos de forma significativa formação para lidar com saúde mental de uma forma geral e com a depressão especificamente. E a capacitação continuada e multidisciplinar é muito importante para isso. E outra característica fundamental desse projeto, né, que está completando 2 anos, está na sua fase final, é que ele pode continuar e essa capacidade de multiplicação que a gente desenvolveu no projeto pode acontecer não só agora, onde já estamos atendendo mais de 500 idosos de 11 outras ILPs e os idosos da Casa Undina Lobo, como também multiplicar após o projeto. E, novamente, eu quero dar boas-vindas a todos, né, nessa nossa live e agradecer pela participação no curso de capacitação na abordagem multidisciplinar da depressão da pessoa idosa. Isso vai ser fundamental para a conclusão do projeto e para o que esperamos a sua continuidade pós-projeto. Então, bem-vindo a todos. Eu volto para a Raquel para apresentar o próximo palestrante. Perfeito, muito obrigada. Assim falou o Dr. Rogério Rabelo, membro do Conselho de Administração e diretor voluntário de saúde da ILPI da Casa Undina Lobo e membro da equipe científica do projeto Plataforma. Eu saúdo a todos que estão se juntando a nós nessa manhã, uma manhã muito especial. Estou observando aqui a movimentação no chat, quero agradecer as apresentações, sintam-se todos bem-vindos. E na sequência, eu quero chamar a apresentação do Dr. Bernardo Viana, que é médico psicogeriatra, coordenador do Programa de Residência Médica em Psicogeriatria do HC da Universidade Federal de Minas Gerais e do Programa de Extensão em Psiquiatria e Psicologia de Idosos da UFMG. Ele também é membro da equipe científica do projeto Plataforma. Dr. Bernardo, seja bem-vindo, é com o senhor. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite e parabenizar toda a equipe, né, que constitui o projeto. E tem sido, né, muito proveitoso, tanto para nós como equipe, quanto para as pessoas idosas atendidas por esse projeto. E como uma forma de complementação, como o Dr. Rogério já colocou, a esse projeto é a capacitação, né? Então, eu vou apresentar aqui brevemente a ideia do seminário de capacitação na abordagem multidisciplinar na depressão da pessoa idosa. Próximo slide, por favor. Então, primeiro é tentar responder uma pergunta: por que abordar a depressão na pessoa idosa, por que isso é importante? E depois abordar os itens do seminário de capacitação na abordagem multidisciplinar da depressão da pessoa idosa. Próximo, por favor. Bom, então, por que abordar a depressão? O episódio depressivo maior, que é chamado, então, essa depressão mais grave, ela tem uma prevalência estimada de 5 a 11% na população geral. Então, uma parcela significativa das pessoas de nossa população terão depressão. E aqueles que não tiveram depressão vão ter algum parente, familiar, amigo que já tiveram um episódio depressivo. Esses episódios depressivos eles ocorrem, em geral, no final da terceira década, início da quarta década de vida, ou seja, por volta dos 30 anos de idade. Eles ocorrem com longa duração e eles são já considerados como a primeira ou segunda causa de incapacitação laboral. Ou seja, pessoas jovens, adultos jovens em idade laboral, eles acabam tendo a depressão como uma das principais causas de afastamento do trabalho. Também é importante porque 1 em cada 7 pacientes com episódios depressivos recorrentes morre por suicídio. Ou seja, quando consideramos pessoas, adultos jovens, é uma das principais causas de morte, o suicídio, sendo a depressão a principal causa relacionada ao suicídio. Então, temos aqui um principal problema ao longo do ciclo da vida, particularmente em adultos jovens e de meia idade. E os idosos? Bom, próximo slide, por favor.
Do ponto de vista de prevalência da depressão, os estudos estimam que esse chamado episódio depressivo maior, ou transtorno depressivo maior, ele é menos prevalente do que pessoas jovens. Então, tendemos a ter menos depressão ao longo do ciclo da vida, entretanto, depressão nesse sentido dessa depressão maior. Entretanto, temos a tendência de expressar mais sinais e sintomas depressivos à medida que envelhecemos. E estudos, tanto brasileiros, dos Estados Unidos e internacionais, eles demonstram que, dependendo também do local onde essa pessoa idosa está inserida, a prevalência de depressão é maior. Então, podemos ver aqui, nas duas primeiras colunas, que idosos na comunidade, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, têm uma prevalência de 4 a 7% de depressão maior. Mas quando consideramos sintomas depressivos clinicamente significativos, que são aqueles que impactam a qualidade de vida da pessoa, inclusive a funcionalidade, eles são mais prevalentes, até 26%. E reparem que pessoas idosas hospitalizadas ou até mesmo em ILPI, elas vão ter uma prevalência muito maior de sintomas depressivos, assim como de episódio depressivo maior. Então, aqui conseguimos ver a importância de, por exemplo, avaliar e tratar esses sintomas e sinais de depressão. Próximo slide, por favor. Isso já está claro na literatura e já como recomendações de organismos que recomendam o rastreio de depressão. Então, essa é uma instituição nos Estados Unidos que faz as principais recomendações sobre rastreio ativo em todas as consultas ou em consultas anuais para pessoas adultas, idosas e aqui também considerando inclusive mulheres grávidas. Bom, então podemos ver que avaliar depressão tem um benefício e deve se fazer em, inclusive, pessoas idosas. Em relação ao suicídio, ainda há poucos dados ou são insuficientes, mas a gente deve considerar que uma vez que se rastreia a depressão, a última pergunta de um inquérito de rastreio de depressão é o risco de suicídio. Então a gente pode entender que ao avaliar a depressão também estamos avaliando o risco de suicídio, tendo ela intrinsecamente relacionada a essas duas questões. Próximo slide, por favor. Bom, e quais são os sinais e sintomas de depressão? Eles são diversos, né? Mas o que caracteriza a depressão é uma desregulação emocional, ou seja, aquela pessoa que gostaria de não estar triste, está triste, ela tem um humor triste, deprimido ou vazio a maior parte do dia. Mas quando a gente olha não só a maior parte do dia, como a maior parte dos dias da semana. E a depressão também pode ser definida como uma perda significativa de interesse ou prazer nas atividades do dia a dia da pessoa. De maneira geral, a depressão ela ocorre com essas duas características. Mas em idosos é possível ver, e particularmente idosos, muito idosos do sexo masculino, uma negativa em relação ao humor triste e deprimido. Mas podemos observar, por exemplo, uma redução significativa do interesse ou prazer. A pessoa deixa de fazer as coisas que ela gostava. E para além dos sintomas e sinais de regulação emocional, temos também os sinais e sintomas somáticos ou do corpo. A depressão também leva à diminuição de energia, alteração do apetite, alteração do sono e até mesmo da psicomotricidade, assim como sintomas cognitivos, desde a tensão, tomada de decisão, mas passando também pelos pensamentos que são automáticos, muitas vezes de menos-valia, de culpa excessiva, e também os pensamentos de morte. Próximo slide, por favor. Bom, então, o conteúdo desse seminário de capacitação, ele é dividido em 3 módulos. O primeiro módulo vai abordar, com a sua primeira aula, né, uma apresentação básica sobre essa capacitação, depois os conceitos da depressão em pessoas idosas, diagnóstico, impacto cognitivo e intervenções comportamentais, sendo então 4 aulas avaliando tanto a epidemiologia da depressão em pessoas idosas, os desafios e estratégias no diagnóstico da depressão, o impacto da depressão na saúde cognitiva e ativação comportamental, que é uma estratégia psicológica de intervenção para tratar a depressão. Próximo slide, por favor. O segundo módulo tem como tópico a complexidade do cuidado no contexto de fragilidade e depressão e necessidade de uma abordagem multidisciplinar. Tendo a aula do professor Edgar, fragilidade e depressão na pessoa idosa, o que é muito importante para a gente entender que a pessoa idosa tem múltiplas condições que se sobrepõem para além da depressão, a depressão sendo um fator de fragilidade e a fragilidade sendo um fator para a depressão. Também as estratégias para abordagem de cuidado centrado na pessoa idosa, a importância do exercício físico para o corpo e mente da pessoa idosa e a relação entre depressão e fonoaudiologia. Próximo slide, por favor. O terceiro módulo abordará farmacologia, IEP e perspectivas na assistência, incluindo a iniciação na abordagem farmacológica para a depressão, a interação medicamentosa e efeitos adversos em medicamentos psicotrópicos, desafios nas perspectivas futuras na assistência de depressão em pessoas idosas e a depressão em pessoas idosas residentes de IEP. Com isso, a gente fecha esse seminário de capacitação. Próximo slide, por favor. E essa capacitação, ela conta, então, com o apoio da Universidade Federal de Minas Gerais, também com integrantes da Universidade de São Paulo, né?
E aqueles que concluírem a capacitação, eles terão, então, à sua disponibilização, materiais de apoio, leituras adicionais, tem aulas bônus também sobre a abordagem do suicídio em pessoas idosas, com uma carga horária total de 4 horas. E aqueles que concluírem todas as atividades serão certificados pelo SENEX, ou Centro de Extensão da Faculdade de Medicina do UFMG, sendo este um certificado válido nacionalmente e referendado pelo UFMG. Bom, era isso que eu tinha para apresentar sobre esse seminário de capacitação. Obrigado. Muito bem, muito obrigada. Agradecemos mais uma vez o Dr. Bernardo Viana, que é médico psiquiatra e coordenador do programa de residência médica em psicogeriatria no hospital da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais. Dr. Bernardo, muito obrigado pela sua participação, por todo o apoio. A Casa Ondina Lobo agradece muito todo o suporte que a UFMG vem oferecendo, né, de forma voluntária a esse projeto. Então, em meu nome, em nome da nossa instituição, mais uma vez, muito obrigado. E dando sequência, então, à nossa agenda, ainda dá tempo de você convidar aí um colega, né? Temos aí um texto no chat para você simplesmente replicar aí no WhatsApp entre os seus grupos, de um colega aí para ouvir conosco a importância, né, dessa temática tão relevante na questão da depressão da pessoa idosa. Dando sequência à nossa agenda, agora com muita alegria, eu quero chamar a Rebeca Artusi, que é psicóloga, que tem experiência clínica em projetos de pesquisa, com coleta de dados através da aplicação de instrumentos avaliativos. E ela também é uma multiplicadora do projeto Plataforma. Beca, seja bem-vinda, agora é com você, hein? Perfeito. Doutor Bernardo, nos ajuda então aqui na sequência, por favor. Eu posso, então, falar de uma forma mais livre, né, para não utilizar a apresentação dela, mas para dizer o seguinte: dessa importância ser multidisciplinar, e entendemos a depressão sob os diversos olhares, né? Então, muitas vezes pela visão médica, biomédica, a gente pode entender a depressão como uma doença, né, do corpo, física. Quando utilizamos mais os conceitos psicológicos, entendemos ela como uma reação ou uma relação com a vivência, né, psicossocial, tanto a relação com as pessoas, com o ambiente, como também a sua visão de mundo. Então, a importância multidisciplinar é que não existe um tratamento apenas em relação à depressão, se é só psicológico, se é só biológico, mas as intervenções multidisciplinares tendem a ter mais eficácia. E tanto essa abordagem biológica, que pode ser através de medicamentos ou até mesmo através de neuromodulação, mas também ela psicológica, através de terapias psicológicas, através de intervenções sociais. E a gente então vai ter uma abordagem multidimensional. De maneira geral, as depressões leves, tanto em idosos quanto em jovens, têm como primeira escolha abordagens psicológicas, sendo tanto a terapia, vamos dizer assim, individual, tendo as com mais evidências, né, a interpessoal e a TCC, como também estratégias mais objetivas, direcionadas, por exemplo, a ativação comportamental. Ou seja, se na nossa percepção da vida é uma vida que não é, por assim dizer, reforçadora, não tem momentos prazerosos, nós não nos sentimos parte das atividades que nós desenvolvemos, ou elas não são significativas, isso tende a reduzir a nossa percepção positiva da vida. E isso tende a aumentar a probabilidade de depressão. Então, a ativação comportamental é uma das estratégias terapêuticas e como um submódulo ou estratégias, muitas vezes, da própria TCC, mas vindo da teoria do comportamento, ou seja, né, das terapias comportamentais, de que temos que incentivar as pessoas a fazer atividades que são significativas e ou prazerosas. Isso é interessante para a gente pensar o seguinte: o que faz vocês levantarem da cama? O que levam vocês a saírem para trabalhar e realizar as atividades do dia? De maneira geral, quando temos algo que é positivo, que nos traz prazer, ou que aquilo é significativo. E pode ser que pessoas idosas estejam em situações de vida onde elas não têm essas atividades reforçadoras ao longo do dia. E entender, dentro da complexidade de cada indivíduo, o que é aquilo que o traz como reforçador, aquilo que é significativo, é diferente para cada um. Então não adianta a gente falar assim, faça uma academia, assista Netflix, quando aquilo não é nem prazeroso, nem significativo na vida da pessoa. E à medida que a gente tem essas atividades que são significativas e prazerosas, a gente tem mais esses sentimentos de alta eficácia. Bom, eu acho que então eu vou tentar explicando aqui, eu confesso que não vi a apresentação, mas pode passar o próximo slide, se tiver. Isso, então, esse ciclo vicioso da inativação e redução de pensamentos funcionais, ele é interessante a gente pensar assim: imagina uma pessoa com depressão, que fica acamada, fica na cama, e no início do dia já pensando que ela é incapaz.
Ao final do dia, se ela passa o dia deitada na cama, ela vai ter essa percepção de que ela é incapaz e ela vai ter uma autoafirmação, realmente não fiz nada. Então, como que a gente vai tirar a pessoa da cama? Como que a gente vai incentivar ela a fazer essas atividades e tentar sair desse ciclo vicioso? Então, é motivando a pessoa através de atividades que são tanto prazerosas quanto significativas. A gente não vai só ativar através do prazer, porque a própria percepção de prazer ela tende a reduzir quando a pessoa está deprimida. Assim como algumas pessoas, elas têm uma característica maior de se motivar ao longo do dia por coisas significativas, ou seja, apesar do meu trabalho não ser prazeroso, isso é significativo, isso é importante. Mas também temos que ver situações onde isso não vai aumentar essa percepção de baixa eficácia. Por exemplo, não adianta uma pessoa deprimida voltar a trabalhar na mesma intensidade. Nós temos que pensar o que é possível, o que é, de fato, significativo para ela, realizável, e elaborar isso em etapas. Bom, próximo slide, por favor. Esse já era o penúltimo, doutor. Esse é o último. Já é o penúltimo? Aí tinha esse daqui, ó, da importância da abordagem multidisciplinar. O senhor Ok. falou primeiro. Eu já falei isso, mas então falar um pouco sobre iatrogenia, né? E a depressão sendo multifatorial. Então, iatrogenia é que, se por um lado as diversas intervenções multidisciplinares podem trazer benefício, muitas intervenções também podem fazer malefícios. Então, não é só os medicamentos que podem causar dano, mas também intervenções tanto físicas quanto nutricionais. Claro, a gente deve ter uma avaliação dentro das necessidades das pessoas. Uma restrição alimentar, por exemplo, ainda que tenha como benefício possível a redução de peso, redução de dor, ela, por outro lado, tem um malefício possível, que é a perda, por exemplo, de músculo e aumento, por exemplo, de fragilidade. Então, no caso dos idosos, temos que pensar um pouco mais amplo do que apenas a própria depressão. Por exemplo, em adultos jovens, que muitas vezes não têm multimorbidades, não têm muitas doenças, a depressão acaba sendo a única doença dessa pessoa. Já nos idosos, a depressão se soma a outras doenças e, particularmente, os chamados gigantes da geriatria ou essas múltiplas incapacidades, sejam elas sensoriais, sejam elas mentais ou sejam elas físicas. Então, como será abordada no seminário de capacitação, temos que entender a depressão tanto do ponto de vista dessas interrelações multifatoriais dimensionais no idoso, como também as suas causas. Por exemplo, um AVC tem uma íntima relação com uma depressão. Você tem desconexões de áreas do cérebro que são responsáveis ali, por exemplo, pela regulação emocional. Ou você tem uma pessoa que, por exemplo, está com uma incontinência urinária e aquela relação social ela começa a se isolar, tendo em vista o cheiro de urina, a vergonha que ela passa em momentos de incontinência. Assim como pessoas que têm uma incapacidade comunicativa, ela tem dificuldade de comunicação, de escutar, de falar, ela pode se isolar e isso também levar à depressão. Então, no caso dos idosos, temos que pensar de uma forma multidisciplinar a sua abordagem, mas também entender essa multidimensionalidade da depressão nos idosos. Bom, se eu estou bem entendendo, então agora seria o momento de passar esse vídeo no YouTube, correto? Sim, exatamente. Doutor Bernardo, muito obrigado por nos ajudar aí nesse improviso. Então, vou dar sequência aqui, quero apresentar a Nadir Amaral, que atualmente está como presidente do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. A Nadir é uma pessoa muito experiente, né, na área da saúde coletiva, com ênfase em política pública em saúde. Possui graduação na área de administração de empresas, ciências contábeis, especialização em responsabilidade social do terceiro setor, tem um MBA em gestão e empreendedorismo social, muitas especializações em áreas interdisciplinares da saúde pública e uma carreira assim, de participação em conferências e congressos que confere a ele a credibilidade necessária nesse momento, seu Nadir, para comentar conosco, né? Nós gostaríamos de ouvir as suas considerações, primeiramente sobre a temática da questão depressão, né? O que o Conselho tem observado, tanto nos equipamentos, né, de saúde, como nas instituições sociais, bem como o impacto que uma capacitação dessa natureza pode oferecer como apoio à área pública. Então, senhor Nadir, seja muito bem-vindo e a palavra está com o senhor. Bom dia a todos e a todas, né? Eu agradeço ao convite, né? Tá dando para ouvir, né? Sim, nós estamos lhe ouvindo bem, pode continuar. Ótimo. Porque a tecnologia é boa desde que a gente possa usá-la adequadamente, né? Infelizmente. Exato, e às vezes bastante temperamental, né? Muito, Mas muito. muito É um problema obrigada, estamos lhe sério. ouvindo, pode seguir. Não, como eu falei, bom dia a todos e a todas, né? Eu estou como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa da cidade de São Paulo, na gestão 23-25. E eu acho de extrema importância o que foi apresentado, né? O tema é muito próximo, né, da pessoa idosa, e nós vemos isso muito lá no Conselho, né? O que as pessoas... esse problema como política pública, né? Que ainda se fala, mas se faz pouco.
né, é de grande importância que tenhamos informações sobre isso. A gente recebe muitas denúncias em relação ao idoso, né? E as pessoas do o mal interpretar o idoso numa sociedade como nós vivemos, tão capitalista, tão corrida, né? E que a partir dos 60 nós começamos a ter, né, como já foi falado aí pelos especialistas, né? Esse declínio e essa falta de entendimento. Por isso é de extrema importância que do FIMID tenhamos esses projetos para a gente alertar a sociedade, informar a sociedade e o sistema público, né? Que precisa tomar ciência do que acontece com a pessoa idosa. Somos mais de 2 milhões e 100 mil aqui na cidade de São Paulo. Quase 17% da população é idosa. E como isso está sendo tratado? Como um tema como esse importante na vida do idoso é tratado? Então, essas informações, parabenizo a Casa Undina Lobo por trazer esse tema à discussão. Mais temas e mais abrangência de se tratar, né, do Alzheimer, de todos esses problemas com a saúde da pessoa idosa é importante. Então, parabenizo, né, essa iniciativa de vocês, o CMI, parceiro de vocês, né, porque realmente nós temos que estar ao lado das pessoas que realmente entendam o idoso, entendam a pessoa idosa e de como tratá-la. Né? A gente vê, como eu ressalto aqui, muita coisa que acontece. E essa é a nossa importância de nos mostrarmos também. O CNI agora tem um caráter agora deliberativo, né? Então nós temos mais importância dentro desse contexto político, mas nós precisamos de parceiros como vocês, que trazem informação, que nos orienta também, né? Que é muita coisa a ser feita. E uma das minhas políticas dentro do CNI é a criação da Secretaria Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. Está na hora de termos uma secretaria em que a gente possa aglutinar todas essas informações e sejamos mais focados realmente numa política pública que atinja o objetivo, que abrace o idoso, que a gente saiba onde o idoso está, que a gente possa ter esse diálogo, né? Que a gente possa conhecer quem faz, como é feito, né? Isso é muito importante. E a gente já está tendo essa visão, né? A gente já sabe do trabalho da Casa Undina Lobo com a pessoa idosa há muitos anos. Eu só reforço aqui e parabenizo, né, em nome dos 30 conselheiros da pessoa idosa aqui na cidade de São Paulo esse trabalho, Raquel. Parabéns, continue, precisamos. Eu, como uma pessoa idosa, estou ficando cada vez. A gente se preocupa em certos momentos, mas a gente vê que nós estamos sendo vistos. Isso é muito importante. Parabéns. Mais uma vez agradecemos, seu Nadir, sua participação, suas considerações, né? Tê-los, de fato, nessa jornada junto conosco, né? Quer dizer, o poder público, as organizações da sociedade civil, acreditamos de fato que será possível oferecer cada vez uma velhice mais digna, né? Mais honrada, e acho que essa é uma das perspectivas da Casa Undina Lobo. Então, queria chamar agora a Dani Cameiro, que é a nossa parceira nesse projeto, coordenando, né, com a equipe técnica todas as atividades, né, para a entrega do projeto. E queria saber da Dani se nós já temos aí perguntas da audiência para que o nosso apresentador, né, Dr. Bernardo, eventualmente a Beca também seria uma das pessoas a responder as questões. E estou vendo aqui que acho que a Alê vai conseguir participar, então, conosco nas considerações. Alê, a palavra está contigo. Você consegue nos ouvir? Vamos ver, vai, estou torcendo muito por isso. Que ótimo! Então, agora deixa eu apresentar a nossa audiência. A Alessandra Grossi é graduada em nutrição pelo Centro Universitário São Camilo, tem uma pós-graduação em nutrição humana aplicada pelo Instituto de Metabolismo e Nutrição, uma pós-graduação em gerontologia pelo Centro Universitário São Camilo, e desde 2007 a Alê está como assessora na coordenação de políticas para a pessoa idosa, né, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, e tem uma vasta experiência nos programas sociais e culturais para pessoas idosas. Ela participa da elaboração do plano de aula e metodologia da Escola de Conselhos Professor Paulo Freire, participa da gestão administrativa do Fundo Municipal do Idoso e é membro do Conselho de Orientação Administrativa e Técnica do Fundo Municipal do Idoso. Alê, seja muito bem-vinda, que bom que a tecnologia mudou o humor e agora a gente vai poder ouvir as suas considerações sobre a temática e sobre a proposta desse projeto. A palavra está com você. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia, gente. Bom dia, Nadir. Bom te encontrar aqui. Achei que você não fosse conseguir entrar. Gente, como suplente do COAT, né, que é o Conselho de Orientação e Administração Técnica do Fundo, um dos nossos papéis é pensar no edital, né? Todos os seus eixos e linhas de ações, através das diretrizes que o Conselho Municipal, né, nos encaminha.
Então, assim, ver esse projeto hoje tomando forma, né, e tendo essa abrangência toda, para mim é muito satisfatório. Assim, acho que é uma questão de saúde pública, realmente, a depressão. Nós verificamos muito aqui com o nosso público interno. O Nadir, como também do Conselho de Saúde, nos traz muito essa questão. A gente percebe pelos conselheiros, né, quando alguém sobe, dá uma subidinha maior, a gente fica preocupado. E, assim, realmente, entender essa questão como multidisciplinar, né, esse foco, é muito importante. E os projetos da Undina Lobo, né, assim, a gente tem percebido desde o primeiro edital, a relevância que tem para a população idosa. Então, assim, parabenizo muito, né, como membro do Coat, eu assim, me sinto muito representada, acho que o Nadir também, porque ele também é do Coat, além de ser presidente do conselho, ele também faz parte do Coat. E só parabenizo, gente. Eu acho que quanto mais a gente percebe esses resultados, mais a gente consegue pensar em novos editais, em continuar com as mesmas ações e intensificar, né? Complementar as políticas públicas já existentes. Parabéns. Perfeito, Helena. Nós é que agradecemos, mais uma vez a Casa Undina Lobo agradece a parceria, né, que tem estabelecido já há alguns anos com a coordenação de políticas públicas para a pessoa idosa, né, e tem sido aí, assim, uma parceria de muito sucesso que de fato tem criado um impacto social. Então, em meu nome, em nome da instituição, agradeço as suas considerações, a sua participação, né, todos os desafios técnicos devidamente superados para o dia de hoje, não é verdade? É isso mesmo, Muito, gente. não é? Obrigada. Então, mais uma vez, obrigada pela participação, pelas considerações. Nós estamos encaminhando para a parte conclusiva, né, da nossa live e temos agora uma sessão de perguntas e respostas para a nossa audiência. Então, Dani, quero saber como é que está aí a movimentação astrológica da tecnologia a seu favor, se você consegue abrir seu microfone e trazer para a gente as perguntas que foram coletadas no chat, ou se eventualmente eu conduzo por aqui. Vou te aguardar aí, se manifeste. Tá bom. Bom dia, Kel, você me ouve? Ouço bem, a audiência também. A palavra é com você. Traga-nos aí as perguntas que foram coletadas no chat, por favor. Muito bom. Bom dia a todos. Temos perguntas sim aqui no chat. Nós temos uma pergunta aqui do Guarani Vargas, que é em relação às inscrições para o curso. Será enviado o link, nós vamos responder daqui a pouquinho, tá? É para todos vocês, né? A relação da inscrição, como será feito. Mas nós temos também uma pergunta aqui para o Dr. Bernardo, do farmacêutico da área da saúde, contribuindo com uma questão que Dr. Bernardo, quais são as diferenças da depressão em idosos em comparação com outras faixas etárias, por exemplo, adultos? Por gentileza, Dr. Bernardo. Obrigado, Paulo, pela pergunta, né? E, de fato, a depressão ela pode se expressar de forma diferente no ciclo da vida, né? E, curiosamente, nos extremos do ciclo da vida, como na infância e na terceira idade, muitas vezes a gente vê a característica da diminuição da vontade de prazer como sendo algo fundamental para a identificação. Então, por exemplo, pessoas idosas, homens idosos, muito idosos, acima dos seus 80 anos, a gente tem uma tendência de ver mais uma redução da energia, da vontade, diminuição de atividades do dia a dia, como uma característica bastante marcante da depressão. Outra característica também é as queixas de sintomas do corpo, somáticos, como, por exemplo, a diminuição de energia, alterações do apetite, sono, e particularmente do apetite. Esse já tende a ser um problema, muitas vezes, em pessoas idosas, particularmente idosas, muito idosas, aqueles acima de 80, onde intervenções, como a gente já discutiu aqui, inclusive as nutricionais, podem trazer benefícios nesses sinais e sintomas da depressão. Mas, sem dúvida, a gente tem que entender essa relação, né? Como o senhor Nadir, o doutor Nadir disse, né? Inclusive do Alzheimer, né? Doença de Alzheimer, ela pode se manifestar também com sintomas depressivos. E a gente tem que entender essa dualidade entre depressão e demência, onde muitas vezes uma leva ao aumento de risco da outra, como também uma pode ser o pródromo da outra. Como assim? Muitas vezes a pessoa com Alzheimer, doença de Alzheimer, ela pode começar com apatia, sintomas depressivos, para vir depois as queixas cognitivas, né? A gente sabe que a doença de Alzheimer, como deposição de proteínas no cérebro, ela vai levar a outros sinais e sintomas para além das queixas cognitivas. Então, em idosos, a gente tem que pensar não só as partes, vamos dizer assim, do ponto de vista biológico do cérebro, mas também do corpo. Uma pessoa que tem uma dor crônica, por exemplo, tem lá uma osteoartrose, tem dificuldades de depilação. Isso vai causar, muitas vezes, essa diminuição das atividades. E se ela tem menos atividades no dia a dia, isso é menos reforçador, essa intenção de viver, né? Então, aqui a gente pode ver que, do ponto de vista biológico, essa questão de como tem essa relação das doenças e das incapacidades, sejam elas sensoriais, sejam elas da mobilidade ou cognitivas, cerebrais, a gente vai ver que isso tem uma relação importante na pessoa idosa. Como foi dito pelo Nadir,
a gente tem que pensar também qual que é o papel que essa sociedade está dando em relação à pessoa idosa. Ou seja, será que a gente não deveria repensar o valor que está sendo tirado da pessoa idosa? Então, assim, quantas pessoas idosas estão não só produtivas, trabalhando e sendo líderes da nossa sociedade, né? Então, quando a gente tem uma sociedade que é gerontofóbica ou que tende a desvalorizar o idoso, isso naturalmente tem um impacto também em sintomas depressivos. E muitas vezes a própria pessoa idosa pode ter visões negativas, tanto em relação à depressão, ou seja, de o que antigamente eles falavam, né, depressão é uma doença de rico, depressão é falta de caráter, é falta de Deus, é falta de trabalho. A gente tem que trabalhar isso com eles, assim como mostrar o valor da pessoa idosa na sociedade. Então, por exemplo, a ativação comportamental também ajuda a discutir questões dos valores pessoais, assim como a gente discutir o papel da inserção da pessoa idosa nessas atividades. Me ouvi? Perfeito. Sim, doutor Bernardo, obrigada pela resposta. Gostaria de chamar a Dani para saber se a gente acha que ainda tem tempinho para mais uma pergunta. Dani. Legal, estamos com bastante interações aqui no chat e temos mais uma pergunta, né? O pessoal, no início da apresentação, o pessoal elogiando bastante a apresentação do Rogério, do Dr. Bernardo, e temos mais uma pergunta aqui para o Dr. Bernardo. Como lidar com questões relacionadas ao suicídio em pessoas idosas? Um tema muito importante, doutor. Esse é um tema, né? Falar de suicídio já é um tabu na nossa sociedade, né? E eu acho que, felizmente, já teve um avanço em relação a discutir o suicídio de pessoas jovens, né? Não só porque é aquela faixa etária que mais cresce o número de tentativas, como também de suicídios completos. É também a faixa etária com o maior número de suicídios completos, porque na nossa pirâmide demográfica é aquela que tem o maior número de pessoas. Entretanto, pessoas idosas são as que mais suicidam proporcionalmente. Ou seja, se pegarmos a população de idosos e observarmos as taxas proporcionais de suicídio, a população, de maneira geral, não se lembra ou não sabe que são os idosos aqueles que mais morrem por suicídio por 100 mil habitantes. Isso é, de certa forma, assustador pensarmos, porque, de maneira geral, poucas são as políticas públicas de intervenção para essa questão. Então, qual seria a principal política pública a ser pensada, né? Então, mundo afora, isso já foi debatido, discutido, de que a primeira é a identificação da depressão. Então, isso tanto em jovens, adultos de meia idade, adolescentes, como em idosos. Um próximo passo também, e aí particularmente de pessoas idosas do sexo masculino, é a identificação do alcoolismo. Então, o abuso de álcool, ele tem uma relação com 30% dos suicídios de pessoas idosas do sexo masculino. Então, quando a gente para e pensa que aquela pessoa idosa que está isolada em casa, possivelmente ela pode ter um sintoma depressivo ou uma depressão. Ou ele não está no bar bebendo, por exemplo. Muitas vezes ele bebe em casa e isso está relacionado a esse risco de suicídio. Bom, então a primeira estratégia seria, vamos fazer a avaliação de depressão. Como já mostrado aqui, inclusive, naquele slide sobre a recomendação de rastreio de depressão, isso deve ser feito na atenção primária, nas ILPIs, numa consulta de clínica médica, de geriatria. Então, toda vez que temos um contato com o idoso, a gente já pode fazer esse rastreio. E esse rastreio pode ser por duas perguntas muito simples, voltadas a se nos últimos dias, semanas ou últimos dias você tem se sentido triste, sentimento de vazio, a maior parte do dia, a maior parte dos dias. O outro é, se nos últimos dias, nas últimas 2 semanas, você tem sentido uma redução significativa de vontade ou prazer nas coisas que anteriormente causavam vontade ou prazer. E é tão importante a gente pensar isso que são duas perguntas. Claro que a pessoa pode responder que não está deprimida, mas a chance é pequena, ou seja, elas são as definidoras de depressão. O clínico mais bem treinado, ele vai ver muitas vezes que quando responde que não, ainda assim a gente consegue observar a pessoa sem energia, a pessoa virando os olhos do contato com o entrevistador. Mas ainda assim essas duas perguntas, de maneira geral, elas são capazes de rastrear com uma sensibilidade muito positiva. E não à toa, o professor Edgar e toda a equipe da geriatria do HCUFMG e do NUC desenvolveu no IVCF 20, tem essas duas perguntas, demonstrando que em uma avaliação multidimensional do idoso, em perguntas objetivas, a gente deve sim também perguntar sobre a depressão. Bom, então, como avaliar o risco de suicídio, a gente vai abordar, né, nesse nosso simpósio de capacitação, tem lá não só do ponto de vista dos critérios de diagnóstico de depressão, mas também nessas aulas bônus, onde vai abordar tanto a questão epidemiológica, como também como abordar o risco de suicídio em pessoas idosas. Mas, de maneira geral, a mensagem que tem que ficar é que, numa boa abordagem da depressão, iniciada por essas duas perguntas,
Dando uma delas positivas, a gente tem que fazer as demais perguntas que estão relacionadas à depressão, como alteração do sono, do apetite, alteração da energia, alteração da psicomotricidade, assim como os pensamentos negativos, de culpa, menos-valia, as dificuldades cognitivas de concentração, tomada de decisão, e a última pergunta é os pensamentos de morte. E aqui, como um último ponto a ser ressaltado, é que as pessoas idosas, muitas vezes, os pensamentos de morte, eles podem ser relatados não como, eu quero me matar, mas eles muitas vezes vão dizer, na depressão, de que o melhor seria estar morto, que Deus poderia me levar, que poderia acontecer algum acidente ou doença. E a gente deve considerar que isso não é uma fala recorrente que deveria ser considerada como normal. Provavelmente, se essa pessoa está tendo essa fala, o mais provável é que esteja relacionada a uma depressão. E a mensagem é: intervenções para tratar a depressão têm impacto não só na qualidade de vida, na remissão da depressão, como inclusive nessa percepção. Porque o que acontece na pessoa idosa, muitas vezes, assim como no adulto jovem, é que viver sofrendo não é uma forma boa de viver. E que o melhor seria, então, que acabasse o sofrimento. E quando a gente aborda com o tratamento, essa é a possibilidade, então, de reduzir o risco de suicídio e melhorar a qualidade de vida. Vejo aqui no chat que nós temos também outras questões muito interessantes, mas a nossa live está chegando ao fim. O nosso compromisso aqui na Casa Ondina Lobo vai ser te encaminhar a sua questão profissional e respondê-la por e-mail. Pelo e-mail que você deixou aqui na live, a gente consegue encaminhar uma resposta para você nos próximos dias, né? Então, quero agradecer a Dani, educadora física, especialista em gerontologia, em gestão de pessoas, fundadora da Ativa Longevidade, coordenadora da equipe multidisciplinar aí do Projeto Plataforma, pelo seu sempre apoio, inclusive agora com as questões. E, brevemente, eu gostaria de compartilhar o acesso à capacitação. Então, quando nós pensamos, né, qual seria o acesso mais democrático, sem dúvida nenhuma, a plataforma YouTube é a que cria essa possibilidade. Então, vamos ver se a tecnologia fica a meu favor. E eu gostaria, então, brevemente aqui de compartilhar com vocês que nós optamos por disponibilizar a capacitação no canal da Casa Ondina, Casa de Idosos Ondina Lobo, no YouTube. Na seção de playlists, vocês terão acesso à playlist que o nosso programa educacional se chama OndLab. Essa é o segundo módulo. O primeiro que nós tivemos também é fruto de um programa do FMID, do Fundo Municipal do Idoso, que nós realizamos em 2022-2023, que é o OndLab 1, Gastronomia e Nutrição 60+. Convido a todos para acessarem. E nós, então, vamos disponibilizar uma sequência de 12 aulas, e a estreia está marcada para daqui a 2 minutos, né? Onde vocês terão acesso aqui às videoaulas que foram distribuídas em 3 módulos. Então, a nossa proposta para vocês é o acesso livre, democrático, gratuito e assíncrono pelo YouTube. Nós teremos um conjunto de 3 módulos com 13 aulas e tendo aí alguma aula bônus também, com um aprofundamento nessa questão do suicídio. E no final da última aula, vocês terão um link do formulário para fazer uma mini avaliação com algumas perguntas, né, sobre a questão do que foi abordado nas aulas. Procuramos simplificar ao máximo, esse é um critério da universidade para a emissão do certificado. Nós consideramos 4 horas para a emissão do certificado, considerando que você vai ver o vídeo uma vez, depois vai fazer alguma consulta, mas as aulas estão bastante interativas e compactas, assim, no sentido de provocar algumas reflexões. Então, o acesso é na plataforma YouTube. Você assiste a aula e no final da última aula, que a gente deve postar até o final aí, na primeira quinzena de junho, vai ter um formulário de identificação lá para fazer uma mini avaliação. Ao final do mês de junho, que é quando a gente vai concluir a data para a emissão dos certificados, essa relação dos participantes que atingirem aí uma média de 70% de acerto, o certificado será emitido pela UFMG. Então, nós temos a perspectiva que você vai receber o certificado no e-mail que você cadastrar no formulário, aproximadamente de 40 a 60 dias após a conclusão da avaliação. Então, o curso ele vai ficar disponível na plataforma YouTube eternamente, aqui na Casa Ondina. Mas a emissão dos certificados, para você receber um certificado, o seu curso precisará ser concluído até o dia 30 de junho. Então, você tem aqui uma sequência de aulas que vai ocorrer, são 3 módulos, 12 aulas, 12 a 13 aulas, tem uma aula bônus aí que a gente está colocando para vocês. E no final da última aula, aqui na descrição do vídeo, vai ter o link do formulário para você fazer a avaliação.
só receberá o certificado as pessoas que concluírem a avaliação naquela medida mínima de 70%. Mas assim, quero fazer o curso, quero assistir, mas não quero o certificado. Não tem problema nenhum, você assiste, conclui e não vê o certificado. Mas se você tem interesse, é necessário e espero que todos passem por lá. Com isso, eu vou concluir a minha fala aqui na divulgação da capacitação. Vou chamar o Dr. Rogério Rabelo, diretor aqui voluntário na Casa Ondina Lobo, para encerrar, né, os agradecimentos e em meu nome, em nome da instituição. Quero agradecer toda a audiência. Nós chegamos a mais de 120 pessoas online, o que para nós, de fato, representa um sucesso. Agradecer aos diretores da Casa Ondina que puderam prestigiar, aos representantes do poder público, a todos os voluntários, né, que se dedicaram para que esse evento pudesse acontecer. Dr. Rogério, a palavra é contigo. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado a todos. Acho que foi muito interessante e o primeiro módulo já está começando. Como vocês viram na apresentação da Raquel, já está disponibilizado. O link deve estar aí no chat para aqueles que já quiserem entrar agora. E toda essa informação falada pela Raquel será enviada para todos cadastrados e que fizeram o cadastro no link, né? Tanto das mais de 100 pessoas presentes, quanto os mais de 800 cadastrados. Então, eu desejo um ótimo curso para todos, agradeço ao Nadir e todos que participaram, e nos vemos em breve em novas apresentações, em novos projetos, que, como o Nadir bem falou, está na visão da casa para que a gente possa disseminar ao máximo tudo que for necessário, tanto do ponto de vista social quanto de saúde, para melhor cuidar da nossa pessoa idosa. Muito, muito obrigado a todos, muito obrigado, Bernardo, por todas as suas excelentes aulas e comentários. E para conhecerem a Rebeca, é só assistir a aula dela no YouTube. Um grande abraço e nos vemos em breve. Muito obrigada a todas, e com essa fala damos por encerrada então a nossa live de lançamento e aguardamos vocês lá no canal do YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.